Eu raramente, olha, eu acho que você pode contar nos dedos. Eu acho que esse é o terceiro podcast que eu faço a convite, né? Eu tenho lá minhas restrições, tenho muito medo do tal do clickbait. Aconteceu comigo uma vez, o rapaz me perguntou se eu tinha sido processado alguma vez por causa de cura e tal. Aí eu respondi, sim, já fui. Eu acho que todo mundo que ora por cura tem um momento que você sofre com isso, né? E aí, rapaz, 4, 5 dias depois tinha um clickbait assim, ó. Eu fui processado por falsa cura. Meu Deus do céu. Olha só, não foi isso que eu falei, né? Então eu fiquei muito chateado. E eu falei, ó, fui aí na melhor das intenções e tal, e não foi nada disso que foi falado. Então, um outro detalhe de podcast é que muitos sabem que o que dá audiência mesmo é a confusão, né? A treta, só lá treta. Mas no podcast 3 coisas dão resultados: polêmica, briga e choro. Então eu prefiro chorar. Mas estamos aqui para conversarmos, responder, e creio que vai ser bênção esse momento aqui no podcast. Pastor, falando sobre mídia, clickbait, essas coisas que acontecem no contexto geral da sociedade, né? Nós temos sites, no geral, como secular, de denúncias, de notícias, nós temos sites de fofoca, mas no meio cristão também nós temos esses sites de denúncia, sites de fofoca. Na sua visão, não deveria existir esses sites de fofoca no meio gospel? Veja bem, nós temos que tomar muito cuidado com os irmãos que têm o espírito de Cã. Quando o pai estava nu e bêbado, diferente dos outros irmãos, Cã riu do pai, zombou do pai. Era mais fácil rir e zombar. A igreja tem sua nudez. A igreja tem seus pecados. A igreja tem as suas falhas. E por quê? Porque ela tem gente. Igreja é constituída de pessoas. E nós temos que tomar muito cuidado de sermos como Cã. Em vez de cobrir e tratar isso, lidar com isso, a gente desnuda a igreja mais ainda, escarnece dela e zomba dela. A igreja tem um dono, esse dono é Jesus. Eu acho que só uma pessoa poderia fazer denúncia da igreja. No livro do Apocalipse, você não vê João escrevendo carta contra as igrejas. Você vê Jesus escrevendo carta contra as igrejas. Por quê? Porque nós não temos essa santidade, nós não temos essa moral, nós não temos essa seriedade, nós não somos anjo. Nós temos nossos pecados, temos nossos defeitos, então nós não temos autorização de denunciar, autorização de mostrar nudez, a menos que Jesus o faça. Por quê? Pode até entrar na questão daquela música que muita gente queria que eu falasse e não falei. O que a menina cantou não é nada. Graças a Deus ela não sabe os verdadeiros defeitos da igreja. Graças a Deus ela não sabe os verdadeiros pecados da igreja. Né? Como, por exemplo, o comércio. Aonde que não tem comércio? Tá, vamos lá. Então você ouve uns pregadores reformados, tradicionais, que batem nos neopentecostais ou nos pentecostais, usando justamente esse argumento. A igreja neopentecostal é um comércio. Você já foi na convenção deles em Águas de Lindóia? Eu não fui, mas já vi algumas coisas. Meu amigo, aquilo é pior que Gideões Missionários. Na época, quando eu ia, vendia CD, livro, terminava aquele monte de gente comprando. Os maiores vendedores de livros do Brasil são os reformados. E eles são bons para vender. São bons, mas eles não estão errados. Não estou falando isso dizendo que eles estão errados. Você vai, por exemplo, na Convenção Batista, na Convenção da Junta, né, da Junta Missionária da Convenção Batista, você já foi, chega na Convenção Batista da Junta Missionária e você vai ver o que é comércio de verdade.
Aí nós vamos citar as Assembleias de Deus, vai aqui nos Gideões Missionários. Aquilo, meu amigo, a delícia de ir nos Gideões era fazer compra. Sim, terno, tem muito terno bom. Terno, sapato, camisa, livros e etc. Bíblias de estudos sim, diversas. 50% né? De desconto, sempre mais barato. Você vai, por exemplo, nas Expo. Então, assim, a Bíblia condena o acúmulo ou o absurdo do comércio, né, pela multidão do seu comércio. Né? Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12. Quando a Bíblia vai condenar Lúcio, vai falar assim, ó, pelo acúmulo, a multidão do seu comércio. Paulo era comerciante. Paulo vendia tenda para quê? Para se sustentar. E para quem? Para crente. Para crente que ele vendia para todo mundo. Né? Então, assim, nós temos que entender aonde a pessoa perde o senso do espiritual. Aonde? Onde a pessoa começa? É quando você começa a ver pregador que cobra 30 mil reais para pregar. É um absurdo. Eu conheço. Então, eu estou falando de causa. Pregador que cobra 20 mil, cantor que está cobrando 60 mil reais para cantar. Aí você começa a perceber que a menina não cantou nada. Ela devia ter cantado mais. Na verdade, ela cantou fazendo uma crítica que seria praticamente um exercício do Estado, né? É que o que ela ouvia de Djavan, Cazuza, esse povo, eles cresceram fazendo crítica à ditadura, ao governo, à política. Então, esse é o estilo, né? Como ela mesma disse que ela se espelha no Djavan. Então, esse é o estilo de cantar fazendo... Né? Que país é esse? Né? Então, ela aprendeu. Então, ela traz isso para o meio evangélico. Eu penso o seguinte, o que é que eu penso? O grande defeito da igreja hoje, ela deveria ter se preocupado em escrever isso. Porque o resto não é novidade para ninguém. Ela deveria se preocupar em que nós estamos hoje vivendo um tempo em que a igreja não ora mais, não se prega mais sobre oração, não se prega mais sobre jejum, sobre santidade, temor do Senhor. Eu acho que isso deveria ser cantado, sim, para estimular os irmãos a voltar às trincheiras da vida espiritual. Eu não tenho nada contra, volto a repetir, o irmão ter os seus livros para vender. Paulo, né? Paulo fala, traz para mim meus livros. Você acha que ele ganhou aqueles livros ou comprou? Claro que comprou. Com certeza. Então, eram livros rabínicos e etc. Ele falou, por favor, me traga João Marcos, traga os meus livros. Então, ou você acha que as Bíblias da época eram de graça, os livros eram de graça? Não era. O grande problema é a multidão de comércio. O irmão que critica o comércio na igreja está com uma Bíblia de 300 reais. Né? Então, o irmão que critica o comércio na igreja, ele pega um livro de John MacArthur de 380, 400 páginas que custa 110 reais, 80 reais. O irmão que fala contra o falar em língua, ele lê livro de John MacArthur sobre fogo estranho, dizendo que é contra o mover pentecostal. Então, aí fala, não, mas é evento cobrado. Irmão, eu posso citar aqui, eu tenho no meu celular, eu tiro o print e guardo, não mostro. Muitos eventos tradicionais ou reformados, R$80 a inscrição. Cobrados R$150 a inscrição. Assim também. Muitos. Na realidade, todos. Então, tem um evento no interior de São Paulo que eles trazem pregadores de fora só para falar mal do movimento pentecostal. R$150 a inscrição para você ouvir um cara lá tentar provar na Bíblia que falar em língua não existe, que dom de cura não existe, que etc. Ou seja, é assim, ó, se são eles, é investimento. Se é nós, é inscrição, é ingresso. É verdade. É cobrar, né? É cobrar. Para pregar a palavra, como dizem. Exatamente. Então, eu acho que cada um anda na luz que tem, cada um vai dar conta diante de Deus do que faz, do que fez. E você tem que olhar para a trave do seu olho, você tem que olhar para a sua vida. Tem muita gente que vira escravo da sua mensagem. Porque ele está pregando uma coisa e ele não vai conseguir sustentar aquele peso todo. Eu disse isso para um pastor que passava a vida criticando e batendo. Eu falei assim, olha, pastor, aí ele me chamou para ir no podcast.
Eu fui, ele falou, vamos falar de falso profeta e verdadeiro profeta. Eu falei, vamos, eu falo dos verdadeiros. Escolheu o lado. Aí eu falei, pastor, o único problema é que você tem um público que te assiste que não tem misericórdia. O dia que você precisar de misericórdia, você não terá. Porque você tem um povo que é alimentado da crítica, do escândalo, é alimentado da confusão, da bagunça. Então, se fala assim, dois brigou lá, o cara corre na mesma hora no YouTube para ver quem brigou. Isso não é gente, é corvo. Então, esse tipo de gente comem carniça, escândalo, se alimenta de confusão. Você está entendendo? E aí eu falei para ele, falei, um dia, você vai precisar do seu público. E eles não vão te ajudar. Por quê? Com a mesma medida com que medi. E ele precisou, o público foi bater nele, bateu pesado. O mesmo público que seguia ele, bateu pesado nele. Ele perdeu lá, num dia, uns 350 mil seguidores. Estava próximo de 1 milhão. Perdeu porque ele tomou um posicionamento que o povo não gostou. E apanhou muito. Você está entendendo? E por que ele apanhou muito? Ele começou a lidar com um pouco, entendendo que dentro de uma igreja, igual uma pessoa uma vez falou assim, eu queria ir para a sua igreja, pastor. Mas tem muito hipócrita lá. Eu falei assim, tem espaço para mais um. Vem para cá, né? Opa, pode chegar aqui. Então, assim, eu queria um lugar para eu me sentir bem. Eu já falo, vai para o shopping. O dia que você achar uma igreja santa, perfeita, não vai para lá. Você vai estragar a igreja. Pua. Não vai para lá. Então, quando a pergunta que você me fez sobre essa questão de jogos... Irmão, se você for viver de escândalo, essa é a medida que você está vivendo. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Eu acho que a igreja do Senhor Jesus, ela não merece isso. Ela não merece ser comparada com aquilo que parece a igreja. Ela não merece ser comparada com aquilo que usurpa e está dentro da igreja.